Bom dia, galera do segundo ano, mais uma vez aqui para completar a nossa aula anterior que nós iniciamos sobre o realismo no Brasil, certo? E aqui hoje eu vou completar essa aula falando exatamente sobre os autores e as obras do realismo no Brasil. E vamos começar exatamente com Machado de Assis, certo? Ele era uma pessoa de origem humilde e órfão, viveu sua infância e adolescência difíceis, com muita garra e esforço, instruiu-se por conta própria e aos 16 anos passou a trabalhar em uma tipografia, revisava originais de livros, era caixeiro, fazia correção de textos, certo? E escrevia folhetins. E aos 19 anos já era colaborador assíduo de jornais e revistas cariocas, né? Funcionário público de destaque, o brilhante escritor, ou seja, Machado de Assis, essa era machadiana, obteve sucesso na literatura já na década de 1860 e tornou-se monumento nacional, um dos grandes escritores que o Brasil já teve. Melhor ficcionista do realismo, foi, antes de 1881, também um autor romântico. Além de romances, ele escreveu contos, poesias e peças teatrais. Só que muitos confundem Machado de Assis pertencendo à escola romântica, mas na verdade ele pertence à escola realista. Ele escreveu romances na época do romantismo, mas ele se caracteriza realista, tá? Cuidado com isso aí em perguntas de concurso. Inspirados na Academia Francesa, Medeiros e Albuquerque, Lúcio de Mendonça e o grupo de intelectuais da Revista Brasileira idearam e fundaram, em 1897, junto ao entusiasmado e apoiador Machado de Assis, a Academia Brasileira de Letras, com o objetivo de cultuar a cultura brasileira e principalmente a literatura nacional, certo? Unanimemente, Machado de Assis foi eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, logo que ela havia sido instalada, no dia 28 de janeiro do mesmo ano. Ele escreveu romances românticos como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Iagacia. Também romances realistas, Memórias Póstumas de Brás Cuba, que nós vamos comentar já, tá? Quincas Borbas, Dom Casmurro e Esaú e Jacó e Memorial de Aves. Então, vamos ver exatamente, na poesia, ele escreveu Crisálidas, Falenas, Americanas e Ocidentais. Depois, ele escreveu contos como Contos Fluminenses, Histórias da Meia-Noite, Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, várias histórias, Páginas Recolhidas, Relíquias da Casa Velha e outros, tá? Então, isso aqui são apenas algumas que vocês têm que observar e procurar ler e conhecer um pouco a história dele. Nós temos aqui também, agora, Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, Machado de Assis inaugura o realismo nas letras brasileiras. A partir dessa obra, ele se revela um arguto observador e analista psicológico dos personagens. Ele começou a desenvolver uma psicologia, começou a observar a sociedade naquela época, antes de colocar os personagens dele dentro da obra. Então ele estudou, ele viu as ações para poder trabalhar essas ações dentro dos personagens, certo? Então dentro disso aí ele foi altamente psicólogo. Olha só, o ritmo da obra é lento, com várias digressões e narrado de maneira irreverente, irônica por um defunto autor. Ou seja, ao invés dele contar a história do começo e até o fim, ele inverte, ele começa a contar a história da morte do personagem até o dia em que ele nasceu. Então ele desvenda essa história ao contrário. E ele escreve minuciosamente para que você entenda. Ou seja, um dos poucos autores a iniciar uma literatura escrevendo do fim para o começo. Então ele conta essa história. É interessante, tá? Em condições do autor defunto, permite ao narrador suspender a narrativa ao tempo, dialogar com o leitor no momento e que sugere estar escrevendo algum capítulo e até mesmo propor ao leitor a suspensão de algum capítulo. O tempo para o narrador é suspenso e ele vai visitando o seu passado, conhecedor que é dos segredos após a morte, sem revelar ao leitor tais mistérios. Vai se mostrando um narrador irônico acerca das paixões humanas. Então, ele brinca com o sentimento do homem, certo? Ele desenvolve essa brincadeira no tom irônico em suas obras.
Brás Cubas vai contando a sua vida e contando os vários episódios que ele viveu. Ele conta as travessuras que viveu ao longo da vida, certo? Numa certa ocasião, num passeio público, Brás reencontra Quincas Borba, um amigo da escola. Quincas é um mendigo e, num abraço, rouba-lhe um relógio. Pouco depois, Quincas Borba aparece rico e filósofo, herdeiro de uma grande fortuna e propagador do magnetismo, certo? Quincas Borba foi em homenagem ao autor também, Quincas Borba, ok? Então nós temos aqui a filosofia do magnetismo, consumirá grande parte da vida do personagem Quincas Borba, fundada numa espécie de humanismo com elementos deterministas contraditoriamente ligados a elementos de caráter orientalista. Tal filosofia é uma paródia das crenças filosóficas da época, ok? Então ele diz isso, ó, ao vencedor as batatas, moral de uma parábola que tentava justificar a competição e a guerra da sociedade burguesa. No outro reencontro, Brás Cubas vê Marcela, velha e arruinada, num subúrbio do Rio de Janeiro. Virgília lhe é roubada por Lobo Neves, jovem mais decidido e confiante. O pai de Brás Cubas morre, deixando, porém, claro o desgosto que tinha com o destino que as coisas tinham tomado para seu filho, nem casamento e nem carreira política. Tá? Anos depois, Brás Cubas, um solteirão, e Virgília, a esposa de Lobos Neves, tornam-se amantes. Olha só o desenrolar da história. Tá? Lobo Neves é nomeado para presidente de uma província do norte do Brasil. Brás teme pela separação com Virgília. O próprio Lobo Neves, confiando no amigo, chega a convidar Brás Cubas para ser seu secretário da província. Porém, quando da publicação do edital de nomeação do Diário Oficial, Lobos Neves declina do cargo, pois fora publicado no dia 13 e ele tinha uma superstição com esse número. Virgília fica grávida de Brás Cubas, o desejo de ter um filho enche de esperança o Brás, quanto ao desfecho de sua situação amorosa. Porém, a criança morre antes de nascer e os amantes se separam. Lobo Neves é novamente nomeado para presidente de outra província e desta feita, os amantes se separam. Sabrina, a irmã de Brás, arranja-lhe uma noiva, Eulália, que, no entanto, morre vítima de uma epidemia. Nem conseguir ser político, Cubas, em busca da celebridade, tenta lançar o emplastro Brás Cubas. Tal emplastro traria a glória buscada pelo personagem. Né? Seria uma espécie de remédio para todos os males. Porém, Brás Cubas vem a falecer de pneumonia antes de realizar o seu intento, certo? Antes de ser, de ser nomeado, né? Aqui, o romance é constituído de 160 capítulos, em geral curtos, e alguns de grande inventividade formal, como o que sugere a relação sexual entre os amantes, constituído basicamente de sinais de pontuação. Capítulo 55, ou o que nos mostra o Epifácio de Eugênia, capítulo 125. E o que explica o seu insucesso na carreira política, que é o capítulo 139. Outro elemento importante da obra é a grande quantidade de citações e referências intertextuais, principalmente da literatura inglesa e francesa, que Machado de Assis ele coloca essas citações dentro do texto. Ele coloca uma palavra, dessa palavra ele bota uma numeração e escreve uma citação embaixo referente a ela, mencionada por alguém muito famoso de outros países. Então aqui nós temos a segunda obra, chamada Dom Casmurro. Síntese. O narrador-personagem tenta restaurar na velhice a adolescência, desta forma viver o já havia vivido, e assim conta a história. Em meados de novembro de 1857, antes de perceber-se apaixonado pela vizinha Capitu, no escutar a conversa entre José Dias e sua mãe sobre tornar-se seminarista, Bentinho acorda sentimentos que ainda lhe eram despercebidos ao descobrir o amor que sentia pela moça e ao percebê-lo correspondido. Começa, então, a elaborar planos que impeçam sua ida ao seminário, mas nem com planos mirabolantes Bentinho conseguiu evitar sua partida. Por quê?
seguindo então para os estudos eclesiásticos. Lá conheceu aquele que se tornou o seu melhor amigo, o Escobar. Depois de um tempo, convenceu sua mãe a custear os estudos de outro menino e fazer dele padre em seu lugar. Padre que ele não queria mais ser, certo? Formou-se em direito, voltou para casar-se com Capitu. Olha só. Escobar também saiu do seminário, casou-se com Sanchas, amiga de Capitu, e engajou-se no ramo do comércio. Escobar e Sanchas tiveram uma filha. A amizade de ambos os casais foi aumentando. Bentinho e Capitu, depois de um tempo de espera, conseguiu ter também um filho que veio a chamar-se Ezequiel, em homenagem a Escobar. O tempo foi passando, Escobar morreu, certo? Afogado, e Bentinho percebeu que Capitu havia ficado muito abalada com a morte do Escobar, mas abalada que o normal. Bentinho passou então a desconfiar que houvesse certa semelhança na aparência entre Escobar e seu filho. Ezequiel foi internado em uma escola, mas nos finais de semana retornava a casa, deixando Bentinho atordoado com a traição estampada no rosto do seu próprio filho. Decide, com isso, levar a família à Europa, onde Ezequiel e Capitu ficaram morando. Dom Casmurro só voltou a ver Ezequiel quando este retorna da Europa, anunciando a morte da mãe. Ao ver Ezequiel, Bento vê a imagem perfeita de Escobar. Passados alguns meses, Ezequiel viaja para o Oriente Médio e lá morre de febre tifoide. O adultério paira nesse romance como uma incógnita, ou seja, já que é apresentada uma série de provas e contraprovas sobre a traição de Capitu. Então a missão de você, caro aluno, vai ser ler Dom Casmurro e você deduzir: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Fica a dica, leia e descubra, ok? Mensagem final: o amor é uma fonte inesgotável de surpresas. Ame e seja amado, e verás o mundo fantástico que eu espera. Quem disse isso? Um autor desconhecido, tá? Então, vamos lá, vocês agora vão ter a missão de descobrir se realmente Capitu traiu ou não traiu Bentinho, tá? Fica a missão e até nosso próximo encontro, nossa próxima aula, tá certo? Fica um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.